O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando acabou de falar ao povo que o escutava, Jesus entrou em Cafarnaum. Havia lá um oficial romano que tinha um empregado a quem estimava muito e que estava doente, à beira da morte. O oficial ouviu falar de Jesus e enviou alguns anciãos dos judeus para pedirem que Jesus viesse salvar seu empregado. Chegando onde Jesus estava, pediram-lhe com insistência: o oficial merece que lhe faças este favor, porque ele estima o nosso povo. Ele até nos construiu uma sinagoga. Então Jesus pôs-se a caminho com eles. Porém, quando já estava perto da casa, o oficial mandou alguns amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não sou digno de que entres em minha casa. Nem mesmo me achei digno de ir pessoalmente ao teu encontro. Mas ordena com a tua palavra, e o meu empregado ficará curado. Eu também estou debaixo de autoridade, mas tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Se ordeno a um, vai, ele vai. E ao outro, vem, ele vem. E ao meu empregado, faze isto, e ele o faz. Ouvindo isso, Jesus ficou admirado. Virou-se para a multidão que o seguia e disse: Eu vos declaro que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Os mensageiros voltaram para a casa do oficial e encontraram o empregado em perfeita saúde. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a memória de São João Crisóstomo e as duas leituras que nós acabamos de escutar nos levam a refletir sobre qual é a nossa atitude como cristãos diante dos poderes, das autoridades deste mundo. Nós sabemos que no mundo, por causa da organização da sociedade, nós temos autoridades, temos pessoas que mandam. E é o nosso dever, também um dever moral, obedecer às autoridades em tudo aquilo que elas têm o direito de mandar. Isso também é obrigação de todo cristão e de toda pessoa de bem, por causa da ordem da sociedade. Mas, diante de Deus, a gente sabe que todos nós somos irmãos e só temos um Senhor, que é Jesus Cristo, aquele que nós chamamos o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o único Senhor. Então, todo cristão proclama a senhoria, o senhorio do único Senhor Jesus Cristo. A Ele o reino, a glória para sempre, como nós dizemos. Então, diante desse panorama, a gente entende aquilo que escutamos da carta de São Paulo a Timóteo. Ele ordena que façam preces, orações, súplicas e ações de graças por aqueles que governam, por aqueles que ocupam altos cargos na sociedade. É interessante porque naquela época os que ocupavam altos cargos na sociedade não só eram pagãos, como perseguiam os cristãos. E aqui a gente lembra por que os cristãos rezavam pelo imperador. Em primeiro lugar, porque rezar pelo governante é rezar pelo bem de todo o povo, porque nos ombros dele está a responsabilidade, às vezes, por toda uma cidade, por todo um estado, por toda uma nação.
Mas existe também uma outra razão. Na época que os cristãos rezavam pelo imperador, o imperador fazia erguer estátuas dele mesmo em todos os cantos do império e mandava que oferecessem incensos e outras oblações a ele, adorando ele como um Deus. E quando o cristão rezava pelo imperador, ele automaticamente estava lembrando disso, né? Esse homem que exige ser adorado como um Deus, na verdade é apenas um ser humano, apenas um pecador que precisa da nossa oração, um homem fraco como nós, um homem sujeito ao pecado, que precisa que nós oremos por ele, como nós fazemos com todos os nossos irmãos. Então, nesse sentido, a oração pelo governante também era uma proclamação da liberdade e desse único verdadeiro senhorio que é o de Jesus Cristo. No último império católico que houve no mundo, o Império Austro-Húngaro, os imperadores prepararam um rito para a ocasião do falecimento de alguém da família deles, aquela linhagem dos Habsburgos. E esse rito é observado até hoje, mesmo que a Áustria não seja mais uma monarquia, um império. Quando morre um deles, vai todo um cortejo até o convento dos Capuchinhos, porque eles todos são enterrados no cemitério dos Capuchinhos, dos seguidores de São Francisco de Assis. E o mordomo bate à porta do convento e lá de dentro o prior pergunta: quem é? E o mordomo responde: esse é o fulano de tal, herdeiro do trono da Áustria, da Hungria, da Boêmia, e começa a enumerar todas as terras, principados, ducados, etc., propriedades, castelos, que são ou que eram do domínio desse homem, desse soberano. E lá de dentro, seguindo o ritual, o prior dos Capuchinhos responde: não conhecemos. E não abre a porta. Aí o mordomo tem que tocar de novo a porta, pela segunda vez. E o prior pergunta: quem é? Aí ele responde: fulano de tal, doutor honoris causa em tal faculdade, formado daqui e dali, autor de tantos livros, recebeu homenagens por ações humanitárias de tais e tais organizações, etc. e tal, bota todos os méritos sociais e intelectuais daquele homem. E de novo o prior dos Capuchinhos responde: não conhecemos. E não abre a porta. Então o mordomo toca de novo a porta do convento. E o prior pergunta: quem é? E ele responde: fulano de tal, um cristão e um pecador. Quando ele dá essa resposta, o prior, sem responder nada, simplesmente abre a porta e segue o cortejo para esse homem ser enterrado. Então esse é o sentir cristão diante das autoridades desse mundo. Rezamos por eles, mas temos consciência de que eles são pecadores, são frágeis. Temos consciência também de que um exemplo, mesmo da vida pessoal de um governante, de um soberano, afeta profundamente a moral de um povo. A índole, um caráter, os defeitos de um soberano repercutem sobre toda a população. E por isso São João Crisóstomo
falava duramente, né, naquele império rico de Constantinopla, né, capital do Império Romano do Oriente, contra as imoralidades da vida pessoal da rainha, e denunciava, né, aquele proceder dela que era público, que era conhecido de todos, para que os cristãos não entrassem nessa banalização do mal, né? Porque às vezes o mal se torna tão comum que a gente para de perceber ele como mal e vê como algo normal. E essa é a grande iniquidade, né? Esse estado de mal, de iniquidade que um povo pode cair, perder a percepção do que está errado, do que é imoral, do que é injusto, do que é pecado, perder a noção por causa do exemplo dos grandes, dos famosos, das pessoas que estão em evidência na sociedade. Por isso, João Crisóstomo falava duramente e atacava e recebia em troca perseguição. Foi exilado 2 vezes, foi expulso de Constantinopla e levado para longe, porque a palavra dele incomodava, né? Crisóstomo é um apelido que eles deram, que o povo deu para ele, que quer dizer em grego boca de ouro, por causa da habilidade que ele tinha com as palavras, da sabedoria que ele nas pregações dele, e também na coragem. Mas Crisóstomo, sendo um homem de fé, era um homem de profunda liberdade interior, daquela liberdade cristã que um pouco nós já nos esquecemos dela. E com essa liberdade ele dizia: eu não tenho medo de nada, podem me perseguir, podem me exilar, a minha força é a palavra de Deus, e armado dela eu não tenho medo de nada. Ele dizia: todos os reinos, todos os poderosos do mundo podem vir contra mim, eles não vão me assustar mais do que uma aranha, porque com a força da palavra de Deus eu sou livre para pregar o Evangelho e para falar a verdade, mesmo que ela desagrade as pessoas. E com essa mesma liberdade cristã, né, dentro da caridade, nós também, irmãos e irmãs, temos que aprender a um pouco chamar as coisas pelo nome. Quantas vezes, por fraqueza, por uma certa diplomacia, a gente se cala, ao invés de dizer em certas circunstâncias: não, isso aqui não está bem, isso aqui está errado, e chamar as coisas pelo nome. E quando a gente se omite, o mal pouco a pouco vai se tornando hábito e depois já não consegue mais ser percebido como coisa errada, como coisa que não é da vontade de Deus. E aí toda a sociedade, todos ficam empobrecidos com isso, ficam desumanizados com isso. Por isso, irmãos e irmãs, o dia de hoje nos convida a ter essa atitude, diante de todas as pessoas em cargos, em responsabilidades, em autoridades neste mundo, rezar por eles, são nossos irmãos, precisam da nossa oração, que serve não só para eles, mas para todo o povo, mas também saber chamar as coisas pelo nome e não pensar que uma pessoa, por estar em posição proeminente, tem menos dever de se portar bem do que qualquer um de nós. Pelo contrário, se a gente pudesse estabelecer um grau, teria mais dever ainda, porque o exemplo vem de cima.